o grande mal que assola o mundo cristão, são as visões dos profetas que é superior às Escrituras. As visões desses profetas cristãos anulam as Escrituras, e quem questiona a palavra desse profeta é considerado inimigo da Igreja. O comer carne separa você de Deus? Se você odeia a verdade e prefere crer no que a tua igreja ensina, aconselho-te a não seguir em frente, pois estou defendendo o que as Escrituras ensina contrariando os ensinamentos de tua profetisa. Caso você acredita que só há erros doutrinários nas outras igrejas, aconselho-te a rever teus conceitos e princípios. Separar a pessoa de Deus tem um significado muito profundo, ou seja, ser separado de Deus é a certeza absoluta que a pessoa vai para o inferno. Nas mensagens da profetisa Ellen White, quem não deixar de comer carne, com certeza terá as seguintes consequências. Não são convertidos de verdade, são meio convertidos, ou seja, essas pessoas são adoradores de Deus e de demônios. 2. Somente os que não comem carne faz parte dos verdadeiros adoradores. 3. As pessoas que comem carne serão afastadas do meio dos verdadeiros adoradores para nunca mais voltar. É um típico de pecado paralelo à blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus afirmou que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No pensamento da profetisa, comer carne tem a mesma consequência de blasfêmia contra o Espírito Santo. Conselho sobre o regime alimentar, página 382. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar com ele. 3. Comer carne e beber chá é um mal que causa grande dor e morte. As Escrituras Sagradas ensinam que é o pecado que leva à morte. Biblicamente, somente o pecado faz a separação entre o homem e Deus, bom como os pecados que são as obras da carne contra a lei. Não há um registro bíblico condenando o consumo de carne ou de chá ou afirmando que é pecado. Isso não passa de puro acréscimo às Escrituras. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Outra mentira é que o consumo de carne faz a pessoa ser sensual. Existem mulheres e homens sensuais que nunca comeram carne, e outros que comiam carne e passaram a ser vegetarianos e continuam sensuais. Conselho sobre o regime alimentar. Página 382. 3. Os que condescendem com o comer carne, beber chá e a glutonaria, estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Se tudo isso for verdade, o Eterno e Jesus Cristo estão ferrados. Vamos às Escrituras. O Eterno visitou pessoalmente o profeta Abraão. Depois apareceu-lhe o Eterno nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Gênesis 18, versículo 1. 2. O Eterno e os dois anjos que o acompanhavam comeram, a bolo. B. Carne de bezerro. C. Manteiga. D. Leite. No ponto doutrinário de Ellen White isso é problemaço pelos seguintes motivos. Essas misturas de alimentos é prejudicial à saúde e glutonaria. 2. Como ela afirma que quem come carne não entra no céu, significa que Deus e os dois anjos não voltaram para o céu, como afirma as Escrituras, sendo assim, como estavam impossibilitados de voltarem ao céu por ter comido carne, eles foram para o inferno pois não havia uma terceira possibilidade. Gênesis 18, versículos 6 a 8. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Continuando com as Escrituras. Se é mesmo pecado comer carne, pergunto, por que Deus autorizou Noé e sua família comer carne? Deus poderia ter sustentado 8 pessoas com o maná,
da mesma forma que sustentou 2,5 milhões de pessoas no deserto. 2. Se é mesmo pecado comer carne, porque Jesus comia carne? Jesus deveria ter sido o exemplo para a doutrina de Ellen White, mas não foi. Como na doutrina de Ellen White quem come carne não entra no céu, nesse caso Jesus depois da ressurreição não foi para o céu, ele foi e está no inferno. Mateus 1, versículo 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, Lucas 24, versículos 42 e 43. Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Lucas 24, versículos 42 e 43. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel, que ele tomou, e comeu diante deles. O que ele tomou, e comeu diante deles. 3. Logo após Jesus comer pão e peixe, só esclarecendo ao sem noção que peixe é carne, Jesus subiu para o céu, provando que, quem come carne vai sim subir com Jesus e a profetisa está ensinando doutrina antibíblica. Lucas 24, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Só existe biblicamente uma condição da pessoa não entrar no céu. É a incredulidade na pessoa de Jesus Cristo. Fora disso, não passa de especulação de pessoas que se acham acima das Escrituras. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Romanos 3, versículos 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Se você não come carne por questões de saúde, excelente. O problema começa quando você coloca a abstinência como ponto de salvação. Só existe uma forma para sermos salvos ou condenado. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Atos 16, versículos 30 e 31. E, tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Segundo João 1, versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Eu prefiro crer nas Escrituras e você? Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.